Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo explicando o GOT para meu namorado. Mas, como vocês certamente já repararam, hoje não vai ser um vídeo como os outros. Hoje vai ser perguntas e respostas. Por duas razões principais. Primeiro, porque simplesmente há muitas perguntas a serem respondidas. Mais ou menos na época que nos tornamos 300 espartanos, eu perdi a capacidade de responder todo mundo. Até porque algum tempo atrás eu acidentalmente apaguei o histórico de comentários não respondidos no canal. Então acho muito apropriado compensar essa minha negligência acidental nesse dia tão especial, respondendo a algumas perguntas de vocês. Porque daqui a alguns dias eu tenho completado um quarto de século de existência. Nada mais justo que dividir parte das comemorações com vocês, que eu considero tão especiais. Então vamos começar. James pergunta: você não é brasileira? Tem um sotaque estranho. Então, eu sou completamente brasileira, mais especificamente do Rio de Janeiro, capital. Mas eu tenho um histórico familiar, de vida em geral, meio peculiar. Algum tempo depois que eu nasci, comecei a me desenvolver, tal, e comecei a falar, meus pais perceberam que eu tinha uma certa capacidade de pronunciar certos fonemas. Mais especificamente o R e o L. Aí eles me colocaram na fonoaudióloga, é claro. Eu fiz muitos avanços, hoje eu pronuncio o L normalmente, como dá pra ver. O R forte também eu consigo. Mas o R fraco eu nunca consegui ser mestre. Então, eu tenho essa forma de falar meio esquisita porque ela falta parcialmente o R fraco. O que é potencializado com o fato que eu creio que eu tenho mesmo um pouco de sotaque paulista, já que eu passei algumas férias quando eu era criança e ainda estava consolidando o meu vocabulário em São Paulo. Então devo ter pego a forma dos locais de falar um pouco. E isso, mais a minha ascendência portuguesa, que certamente deve ter influenciado algumas pronúncias minhas, algumas formas de falar, algumas expressões, talvez. Não sei, é meio consciente desse fato. Eu convivo com alguns parentes portugueses meus não sei, desde que eu nasci. Isso tudo deve ter se juntado de forma a potencialmente causar a impressão que eu não sou brasileira. Mas eu sou, assim, totalmente brasileira. Só uma brasileira que não pronuncia muito bem um R fraco, apenas. O que, aliás, nos leva à segunda pergunta, que é mais um comentário / pedido de casamento do canal Tô de Folga, que diz: é muito sexy a forma como você não consegue pronunciar o R. Sei lá, me atrai muito. E esse jeitinho de olhar de quem parece estar muito chapada. Quer se casar comigo? Então, duas coisas. Primeiro, eu não uso drogas antes de gravar os vídeos. A coisa mais pesada que eu já usei foi alguns tiranóis, que eu estava com muita enxaqueca, mas só isso, sem drogas. Eu não sei porque eu pareço chapada, acho que é meu jeito mesmo. Bem, eu acho que não me atrapalha, né? As pessoas ainda gostam de mim, geralmente. E se não gostam, bem, eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, você sempre assim. Fazer o que, né? E quanto segundo, não. Claro que não. Que é uma pessoa mais indisponível do que alguém que tem um canal chamado Explicando GOT para meu namorado, assim, parece evidente, quando eu comecei, eu tinha um namorado, então, em princípio, é totalmente indisponível, né? É claro que eu posso terminar com meu namorado, ou ele terminar comigo, no decorrer desse tempo que o canal já existe, mas, no caso, isso não aconteceu, felizmente.
Mas, de qualquer forma, se tivesse acontecido, teria continuado o canal sem qualquer hesitação, né? Mas vamos deixar esses pedidos de casamento pro lado e falar as coisas mais sérias. Como a terceira questão, que foi feita pelo Edu Mads Rider e diz: Olá, descobri o canal há 2 dias e gostaria de saber a sua opinião depois do Martin soltar o capítulo Cabelo Molhado com eu. E se um dia tiver tempo falar mais sobre o Caia Malhada e o Cavaleiro da Árvore que Ri. Obrigada e sucesso para o canal. Obrigada, Edu. Nossa, quanta coisa para comentar. Vamos por partes. Então, começando pelo eu e o Cabelo Molhado. Eu não pretendia ler os capítulos lançados, né, divulgados pelo Martin antes do livro sair, o que eu espero que seja muito em breve. Mas aí eu soube uma coisa sobre o capítulo, um fato chocante, e eu tinha que conferir se é verdade mesmo e como tinha acontecido, e acabei lendo. Eu não sei se vocês estão evitando saber, tal. Se estiver evitando, talvez seja melhor silenciar o vídeo e só voltar quando eu passar para a segunda parte sobre o Caia Malhada. Mas enfim, esse capítulo mostrou que o eu é realmente um cara muito mal. Assim, aquela minha teoria que ele podia estar sob o domínio dos Warlocks tá totalmente por terra, tá a 7 palmos, porque o capítulo mostra que os Warlocks na verdade são prisioneiros dele. O pai Preach tá morto, na verdade, já. Não tem a menor hipótese do eu estar sob o controle de qualquer feiticeiro. E também a ideia dele ser o Dario sonou bem duvidosa, porque o capítulo mostra visivelmente que ele estava nas Ilhas de Ferro em grande parte depois da sua eleição como rei no Kingsmoot. Então, isso torna a teoria dele ser o Dario mais difícil, porque presume que ele passaria um tempo razoável entre postos, né, entre entidades. E mesmo que o navio dele seja super rápido, ainda ia ser difícil, ficando tanto tempo no controle dos seus homens, né? E nossa, a forma como o Euron prendeu o irmão, o Cabelo Molhado, deixou ele num porão do navio por meses, acorrentado. Quando ele finalmente é solto, ele nem consegue andar mais. Tanto tempo ele ficou preso. E a maneira como no final do capítulo, a última ação mesmo, ele prende o Cabelo Molhado e a amante grávida dele na frente do navio pra fazer um sacrifício de sangue. Nossa, eu nunca imaginei que o Euron fosse tão mal assim. Quer dizer, eu sabia que ele é mal, bem mal, mas ele tá... Sim, ele faz o Joffrey chupar o dedo. Assim. Nesse capítulo tá provado, sem a menor sombra de dúvida. Até porque o capítulo, ele sugere fortemente que aquela teoria que o Euron abusou sexualmente do irmão mais novo é mesmo verídica. Então, realmente não dá pra ter nenhum tipo de simpatia por esse tipo de ser humano, e ao mesmo tempo a gente deve temer pelo futuro de Sterys, porque olha, se ele for pra uma guerra pro continente com os outros partidos, não vai ser nada divertido, vai ser sangrento, brutal e cruel. Bem, a segunda parte da pergunta é sobre o Caia Malhada. Eu devo fazer um vídeo sobre ele, é um personagem muito interessante, tá na minha lista. E, bem, o que eu posso falar de saída, assim? Eu já mencionei ele de passagem no vídeo sobre a Melisandre, que eu falei que eu achava que ela tinha um pouco de medo dele, né? E realmente faz sentido. Eu pensei realmente sobre isso, e a ideia, ela se encaixa se pensar que o Caia Malhada, ele se afogou naquele acidente que matou os pais do Robert Stannis Renly e ficou um tempão desaparecido. E por que não? Ele pode ter se tornado um servo do deus afogado.
Então, nesse sentido, ele é um agente do deus afogado em terra, em oposição ao agente de Hollor em terra, a Melisandre. Então, evidentemente, ambos são, em essência, em princípio, inimigos, né? E a Melisandre tem medo dele por quê? Porque o Caia Malhada, ele é um agente bastante forte, no sentido, assim... a versão oficial é que Caia Malhada, ele foi trazido para Estéros pelo pai dos meninos, o Stefan, para fazer o Stannis rir. Mas será que isso é verdade mesmo? De repente, o Estevão, ele descobriu aquele escravo nas terras de Essos e descobriu que ele é pouco usualmente forte do ponto de vista profético. E pensou que talvez fosse uma aquisição interessante para o seu rei, que talvez ele se sentisse ameaçado. E movido por uma lealdade familiar mesmo, já que o Aerys é primo dele, né, por via materna, ele comprou aquele escravo e estava planejando não trazê-lo para a Pão Tempestade, mas enviá-lo direto para Porto Real para ajudar Aerys com as habilidades que ele já possuía. Mas aí ocorreu aquele acidente, tudo mudou de figura. O que vai acontecer aqui por diante por Caia Malhada, eu não posso dizer, mas de que forma a gente deve prestar atenção no que ele fala, porque ele já fez mais de uma profecia que se provou perfeitamente correta. Como, por exemplo, aquela célebre do casamento vermelho. Mas só posso dizer mais coisa sobre isso, de forma mais profunda, no vídeo em questão, então, bem, aguardem. Um dia vai sair. A terceira pedido é sobre o Cavaleiro da Árvore que Ri, que eu julgo ser um personagem muitíssimo interessante, no sentido que ele é uma das entidades que eu julgo que sejam as mais secretas até hoje da história. Talvez nem seja crucial descobrir quem ele é, tal. Talvez basta pra gente considerar que ele é um dos Stark, como parece que foi mesmo. Mas é interessante porque cada um dos Stark tem algo que não realmente indica que foi ele. Por exemplo, muita gente acha que o Cavaleiro da Árvore que Ri, na verdade, é uma cavaleira, a Lyanna, que se armou de cavaleiro para se vingar daqueles garotos que tinham feito bullying contra o Roland, né, o pai do Jojen e da Mira. Mas como poderia ser a Lyanna, né, se o cavaleiro tinha uma voz imponente e acho que até descrita como grossa nos livros? E a Lyanna é, uma mulher, né? Mesmo se ela tivesse voz de contralto, ela ainda não parecia um tenor. De jeito nenhum, não dá pra confundir. Principalmente já que a Lyanna é bem jovem, né? Ela tinha 16, 15 anos na época do torneio de Harrenhal. E além disso, o Cavaleiro da Árvore que Ri, ele sabia duelar sobre um cavalo. Pelo que a gente sabe, a Lyanna não recebeu treinamento desse sentido, até porque seu pai não julgava apropriado. O Ned até fala num dos seus capítulos que se a Lyanna tivesse tido o que ela queria, ela ia viver com uma espada e aprender a duelar. Mas o pai não permitiu. E ele teria deixado ela aprender a montar um cavalo e duelar contra homens, ter treinamento nesse sentido. Tudo bem que ela montava muito bem, mas disso, para saber a duelar sobre um cavalo, são 1000 etapas. Então, a Lyanna, ela tem não encaixa tão bem na identidade de Cavaleiro de Ri. E muita gente também fala que pode ser o Ned, que defendeu o Roland também, né? Ou o Benjen, ou o Brandon. Mas todos os personagens, eles têm algo esquisito. Que não realmente encaixa nessa ideia que um deles é o Cavaleiro da Árvore que Ri. E, embora a ideia que a Lyanna seja esse cavaleiro, seja bastante interessante se a gente for pegar a ideia que o Rhaegar descobriu quem ele é depois que o pai mandou ele perseguir esse cavaleiro e tal, porque julgou que tinha sido um insulto à sua autoridade e tal.
e deixou ela ir assim que eles se conheceram, tal, se apaixonaram. É interessante, mas talvez não combine tão bem com os fatos como narrados na história, como eu acabei de dizer. Então, acho que realmente só dá pra falar sobre isso mais de forma mais profunda, num vídeo maior a respeito, né? Mas é basicamente isso. Eu acho que o Cavaleiro da Valkyrie, ele é uma identidade que não necessariamente vai ser exposta nos livros, mas que é interessante para se pensar a respeito. Que é também, coincidentemente, o caso do personagem na nossa próxima pergunta, que foi feita pelo Black Star Sana, que diz: acho que ainda vai ter treta ao redor do Joffrey Griff. Eu também acho. E independentemente de quem ele realmente for, né? Nesse momento da história, o Joffrey Griff, ele tá invadindo Estéreos, então vai ser guerra de qualquer forma, seja contra quem for. E não realmente vai importar se ele é o Aegon de verdade, se o príncipe sobreviveu à invasão de Porto Real. Nesse sentido, seria ainda mais trágico, como eu já falei nos meus 2 vídeos sobre ele, se ele realmente for o Aegon. E no confronto que seguir com a Daenerys, ela considerar que ele é falso, né? Porque ele foi criado pelo Illyrio e pelo Varys. Seria, na verdade, algo bem apropriado por Martin ele vir, né? Já que ia colocar essa questão do Varys, que o Varys indicou pro Kevan antes de mandar as crianças matarem ele, que o Aegon, ele teria sido criado para comandar, para reinar, e isso como um dever, não como um direito. Será que, mesmo que o Aegon seja falso, ou se a Daenerys acha que ele é falso, isso ainda, em princípio, justificaria uma luta contra ele? Ou ainda, isso inabilitaria ele para fora do trono? Será que não seria mais interessante, mesmo se Daenerys tivesse dúvidas quanto à sua identidade, uma união entre os dois? Afinal das contas, ela precisa de filhos. Ela pode achar que é Estéreos, mas o resto de Estéreos não tem tantos motivos para isso, não é? Então, parece que ainda muitas águas rolarão sobre a ponte do jovem Griff, seja ele quem for. E isso se aplica também ao personagem da próxima pergunta, feita pelo Afonso José, que diz: fala sobre o papel Jane Wrestling. Pois na série, a Jane, ou Talisa, como é chamada em Game of Thrones, ela já teve seu papel totalmente finalizado de uma maneira bastante desagradável. Mas nos livros mesmo, ela ainda está viva. Ela foi poupada do casamento vermelho por ter ficado em Corre Rio e não copiado o marido por uma questão de tato, né, bom senso, já que o Robb devia ter casado com uma Frey, não com ela. Mas enfim, ela, além de estar lá, a última vez que a gente viu o personagem foi no ponto de vista do Jaime, que encontrou ela e sua família quando teve que passar pela região. E na verdade negociar com a mãe da Jane, porque como a Sybil, ela essencialmente traiu o norte, né, pelos Lannister, ela teve que ter certas promessas feitas a ela. No caso, bons casamentos para os seus filhos. O Jaime, ele frustra um pouco a Spicer nesse sentido, né, mas essencialmente acaba cumprindo para a grande frustração dela. Mas há questões sobre a Jane que indicam que nos livros, pelo menos, o papel dela não terminou. Isso pode aparecer de 2 maneiras. Primeiro, devido à teoria, que é até famosa,
sobre a hipótese dela estar grávida do Robb, mesmo com todos os esforços de sua mãe, Sybil Spicer, para que isso não acontecesse. No caso, ela teria ficado grávida, isso ia ser descoberto, claro, pela família, e a mãe dela, mesmo com o acordo com os Lannisters, teria resolvido proteger a filha, trocando-a por sua menina mais jovem. E como isso teria acontecido? Bem, no capítulo da Catelyn, quando ela encontra a Jaime pela primeira vez, ela descreve os quadris da moça como sendo estreitos. No capítulo do Jaime, ele descreve como sendo bons quadris. E isso é uma incoerência, né, em princípio. O que poderia indicar que não se trata da mesma mulher, da mesma menina. Então, se trocadas, a Jaime teria fugido, talvez com um peixe negro, e estar perto de dar à luz, ou mesmo já ter dado à luz em algum lugar. Então, nesse sentido, o filho ou filha dela seria um jogador importante para os eventos que hão de acontecer. Eu vou colocar um link para essa teoria aqui embaixo, mas eu não realmente acredito nela, por alguns motivos. Primeiro, que a Jaime morreu na série, então nada muito importante vai acontecer literalmente derivado dela, na minha opinião, já que tanto a série quanto os livros vão eventualmente dar no mesmo lugar. Se o filho ou filha do Hobbit ser realmente um papel importante, no mínimo a possibilidade de ter sido deixado em aberto na série, na minha opinião. E, em segundo lugar, essa hipótese, ela realmente não se beneficia do fato que, tecnicamente, o autor, ele teria desmentido. Difícil saber se é verdade, né? Com tanta notícia correndo na internet sobre Game of Thrones. Mas o Martin, ele teria atribuído toda a confusão a um engano, a um erro de digitação. Já que, realmente, há muitas informações sobre aquele universo. O próprio autor tem que consultar um banco de dados para ter certeza dos seus dados. E naquela vez ter se enganado. Simples. Talvez seja verdade, talvez não seja. Mas é difícil cravar uma opinião correta. Mas eu não acho que realmente se aplica. Até porque, mesmo se a Jaime ela realmente tiver sido grávida, ou vai ter um filho, beleza, não realmente importa. Quantos anos criança vai ter nas guerras de Estéreos? No máximo. Qual é o papel que ela pode desempenhar? Realmente importa para a história a Jaime ter ficado grávida? Eu acho que não. Na verdade, os jogadores principais dessas batalhas, o Jon e a Daenerys, eles já são super jovens, né? Eles são adolescentes. Eram em posições de liderança. E isso já é, assim, se você parar pra pensar, meio irrealista. Assim, mesmo considerando que o cenário, se passa a história da Idade Média e tal, as pessoas amadureceriam mais rápido naquele tempo, legal. Mas, mesmo assim, uma criança desempenhar papel político assim tão crucial, principalmente se ninguém sabe que ela existe realmente, eu não sei, eu acho que não. Pra mim é mais fácil a gente retornar num papel crucial na minha segunda ideia, que a Jaime, ela seria a tal rainha mais nova e bela. Um cavalo que corre por fora, por assim dizer. Essa rainha não seria nem a Daenerys, nem a Sansa, nem a Asha, nem nenhuma outra. Seria a Jaime, que foi uma rainha do norte, e é mais nova que a Cersei, né? Então pode ser ela a destruí-la. Quem sabe? Jaime, ela pode estar na cabeça de uma força invasora de Porto Real, que vai começar a derrubar a Cersei, né? Quem sabe ela consegue isso conquistando a lealdade do Jaime. Já que o Jaime está tecnicamente, né, meio inseguro quanto às suas afeições a Cersei. Isso pode acontecer. Embora eu seja mais da opinião que, se isso acontecer com o Jaime, vai ser em relação a Sansa, não a Jaime. Mas enfim.
Eu acho a hipótese da Jane ser a rainha mais nova e bela bastante real. É uma chance que existe mesmo. Até porque o autor confirmou, e isso eu tenho certeza mesmo, eu li isso numa fonte mais confiável do que a história dos quadris sem um erro de edição e tal, que a Jane vai aparecer no prólogo de Vênus no Inverno. Por que isso ia acontecer? Quem sabe ela vai morrer, né? Mas não, eu não acredito nisso. Pra mim, ela vai desempenhar um papel mais crucial no decorrer da história. Mesmo estando meio desaparecida nos últimos tempos, né? Na verdade, assim como um dos personagens da nossa próxima pergunta, que foi feita pela Anis e diz: eu também acho que o Jaime vai ficar com a Arya. Pensei isso quando vi uma cena na série que ele fala pra ela: You would be my family, you would be my lady. Então, eu procurei essa cena, eu tinha ouvido falar de alguma coisa a respeito, mas nunca tinha visto mesmo. I can be your family. You wouldn't be my family. You'd be my lady. E, bem, eu acho que o contexto da cena não é romântica, até porque a Arya é uma criança. O que o Gendry quis expressar, na minha opinião, é o fato que ele nasceu baixo. E ela é uma dama, né? Uma donzela, uma filha de um senhor. Claro que o Gendry não sabia que ele é filho do rei. Então, bem, tecnicamente, se ele fosse legitimado, as coisas podem mudar muito de figura, né? Mas naquele momento, é isso que ele acha. Então, tem uma certa amargura, talvez, que eles nunca serão iguais. Eles nunca realmente podem ser uma família. E quanto a rolar uma coisa romântica? Naquele momento, não vejo como. E nos livros também é extremamente difícil, a não ser que haja um salto no tempo e a gente veja a Arya como uma jovem mais amadurecida. Talvez um fim da adolescência. Aí poderia talvez ocorrer alguma coisa. Talvez um flerte, talvez uma negociação de casamento, se o Gendry já souber da sua paternidade, talvez um tipo de aliança, alguma coisa nesse sentido. Mas nesse momento da história, isso é muito improvável. Mas na série são outros 500. E por que isso? Primeiro porque a atriz que interpreta a Arya, a Maisie Williams, ela tem 19 anos. E tecnicamente ela está habilitada para fazer coisas mais quentes na tela, né? E a gente sabe como os escritores de Game of Thrones agem quando uma atriz fica maior. Atinge, né, ao ponto de legalidade que ela pode fazer tal cena. E ocorreu uma notícia na internet que não sei se é fato mesmo, foi só um flagra do ator que interpreta o Gendry no aeroporto de Belfast, perto do lugar onde eles gravam Game of Thrones. Então, será que o Gendry está voltando? Outros atores já foram flagrados ali antes e depois eles foram vistos na série. Então, talvez a gente veja uma volta do Gendry na próxima temporada. Será que isso, combinado com a maioridade da atriz Roberta Arya, pode significar alguma coisa? Seja flerte, seja paixão, seja negociação matrimonial, aliança, enfim. Eu não sei. Eu só sei que nos livros isso é bem mais difícil de acontecer. Então, nesse sentido, talvez a série siga nesse sentido um caminho ligeiramente diferente dos livros. A relação na série seria mais romântica. E a dos livros, se ambos se reencontrarem, o que eu espero de verdade aconteça, ficaria realmente só na amizade, só no sentido do Gendry se sentir mais como o irmão mais velho da Arya, né? Porque realmente, devido a essa diferença de forte idade entre a personagem dos livros e a idade da atriz que interpreta a Arya na série, eu acho bem difícil de acontecer. Mas de qualquer forma, eu espero que ambos
tem algum tipo de relação no futuro dos livros que envolvam eles se reencontrarem, né? Pelo amor de Deus. O Gênio está desaparecido dos livros há um tempão. E ele nunca mais vê a Ara. Seria maldade, né? Seria desagradável para os leitores que gostam da relação entre eles. Mas, enfim, vamos à próxima pergunta. Que é mais uma vez da Anis, que dessa vez comenta: não acho que tem como essa harpa provar a paternidade. No mínimo teria que ter alguma outra coisa, ou pelo menos já um rumor de quem é o pai do Jon. Aí isso poderia ser algum tipo de confirmação. Mesmo assim fica meio sem sentido. Gostei mais de uma teoria que eu vi sobre o Ned ter construído um túmulo nas criptas de Winterfell para o Jon quando ele era criança e estava muito doente. Daí no túmulo está escrito o nome dos seus verdadeiros pais. Vamos por parte. Primeiro, eu não tinha percebido que é a mesma pessoa que fez esse segundo comentário. Mas enfim, é interessante discutir isso. Então, para começar, eu não acho que se essa teoria da harpa, que eu gosto muito, acho que foi muito bem desenvolvida, for mesmo verdadeira, não vai ser a única coisa a provar a paternidade do Jon. Assim, a gente sabe que o pai dele é o Rhaegar. Não tem questão. Até porque, ela já pensou na série, e já foi julgada uma árvore genealógica que liga ele ao Rhaegar e a Lyanna. Então, isso é ponto pacífico. Já. Não tem como ser alterado. Mas a questão é, a gente sabe. A gente viu. No mundo de Esteros, ninguém sabe disso. O Jon não sabe disso. Então, como isso poderia acontecer? Poderia ser a harpa que ele encontraria no túmulo da mãe dele, depois de ter algum tipo de sonho, enquanto ainda está tecnicamente morto? Claro que poderia. Eu acho que até vai acontecer mesmo, nos livros, pelo menos. Mas eu acho que vai acontecer uma segunda coisa. E nesse sentido eu concordo com a Anis, mas não com essa teoria do túmulo, que eu, francamente, nunca ouvi antes. E pra mim não faz tanto sentido assim. Porque o que um túmulo prova? É a mesma coisa que um documento prova. É uma coisa escrita, sabe? Alguém pode ter falsificado. Não é como se tivesse cartório, né, para autenticar naquele tempo. E não tem, pode ser uma falsidade. E as pessoas de Esteros interpretariam muitas vezes como uma falsidade. Nesse sentido, a harpa, que é um objeto que pertencia mesmo ao Rhaegar, todo mundo sabia disso, da elite, ia ser uma prova muito forte. Mas sabe o que ia ser uma prova ainda mais forte? Se o Jon conseguir domar algum dos dragões de Daenerys. Quando ambos forem fazer algum tipo de aliança contra Cersei e o Aeron, talvez? Seria interessante ver isso. Seria muito interessante ver a reação do Daenerys. Porque provaria que o Jon tem algum tipo de ancestralidade Targaryen, provavelmente seu pai ou a sua mãe. Mas será que eles vão saber quem é? Será que eles vão ligar os pontos? Vai ser interessante ver como essa questão se desenrola. Mas, de qualquer forma, de fato, a harpa por si só não provaria nada. De repente, o Rhaegar amava tanto a Lyanna, ou ela amava tanto ele, que ela pegou a harpa, ele deu para ela a harpa, para que ela se lembrasse dele. Isso não significa que ela gerou o Jon, que gestou uma criança do Rhaegar, né? Para provar isso, sem dúvidas, perante Esteros, realmente necessita de outra prova. Para mim, será a questão de um dos dragões se ligar ao Jon, mas quem sabe posso ser surpreendida. De repente até é a hipótese do túmulo mesmo. Quem sabe? Nós não. Bem, agora vamos para a última pergunta. Que na verdade não é uma pergunta, mas sim uma afirmação categórica do Davi Ultimate, que diz: você parece uma das serpentes de areia. Então, em primeiro lugar, eu me estou honrada por você ter lembrado dela em relação a mim, porque eu acho que eu sei de que você está falando e ela é realmente muito bonita. Eu acho que a Tyann Sand, a que você se referia, uma das filhas passadas do Oberyn, no caso com uma septa,
E nos livros ela tem uma aparência muito doce, muito ingênua, péssima a fazer mal pra ninguém. Inclusive ela foi criada religiosamente, né, por sua mãe. Mas ela é uma especialista em venenos muito mortal. Ninguém deveria mexer com ela. Inclusive o Dorian mandou ela para Porto Real para espionar o novo alvo de Septão, né? Eu prevejo uma morte silenciosa por veneno vindo aí, né? Mas enfim, isso nos livros, porque na série a Tayene, ela ainda que tem uma beleza ingênua, por assim dizer, para quem não conhece ela sabe que é bonita, não esconde que sabe. You. I'm not the most beautiful woman you've ever seen. I've seen quite a few women in all the Seven Kingdoms. Name one more beautiful than I am. Acha que é sexy, não esconde que sabe. Na verdade, ela gosta muito de ouvir os homens falarem que ela é a mulher mais bonita que eles já conheceram. Mesmo que tenham que ser ameaçados pra isso, né? Bem que o diga. In King's Landing, there was an absolutely gorgeous... There was a what? Mas, ao mesmo tempo que eu fico honrada, lisonjeada por essa comparação, eu fico meio, sei lá, porque a Tayene era um personagem problemático na série. E antes vocês digam, ela é moralista de peitinho, só porque ela apareceu assim na série. Não, nada a ver. É que assim, a Tayene, ela protagoniza uma das cenas que é um ponto baixo da série em relação ao roteiro. Eu acho que vocês sabem do que eu tô falando. É a triste cena da Bad Pussy. You want a good girl, but you need a bad pussy. E é meio triste essa comparada a ela, porque, pô, eu não sou uma Bad Pussy. Mas enfim, é bom saber que eu estou nesse alto nível, assim, comparada a Tayene Sand. Apesar de eu saber porque você acha que eu sou parecida com ela, porque a gente tem o mesmo tipo de corte de cabelo, que é o short pixie, que na verdade é bem popular entre as atrizes. Ela fez, a Jennifer Lawrence também cortou, e por um tempo no Brasil ele foi bem popular porque a Marvel este ano tinha esse corte quando ela fez Malhação. Então esse estilo, ele meio que pode tornar as mulheres parecidas mesmo não sendo, né? Mas mesmo assim, é um corte bem, na verdade, bem prático, eu recomendo. Deixa um link aqui embaixo com os melhores cortes, vocês seguirem se quiserem, meninas. Eu acho o máximo, eu corto há anos, assim. Mas enfim, nunca é triste ser comparado a uma mulher bonita, mesmo que ela seja uma bad pussy. Então eu vou parar de reclamar. Então é isso, pessoal. Eu acho que acabou ficando meio grandinho. Eu não planejava realmente. Me desculpem, mas eu tentei deixar curtinho. Até selecionei poucas questões, né? Mas paciência. Eu espero que eu tenha feito uma coisa mais envolvida, mesmo de forma resumida, né? E que vocês gostem. Talvez a gente possa fazer outras edições desse Perguntas e Respostas mais adiante. Até porque a tendência de perguntas é só se avolumar, né? Nunca dá pra responder todas. Eu pelo menos gostei muito. Eu achei bem interessante essa resposta mais improvisada, sem roteiro e tal. É bom pra variar espaço. Espero que a gente realmente faça mais vezes, tá? Enquanto isso, se gostarem, curtam. Se quiserem, compartilhem. Se desejarem, é só escrever aqui embaixo para novos vídeos. Não deixe de comentar o que acharam e dar sugestões para novos vídeos. Ou fazer mais perguntas já. Quem sabe. Beijinho, gente.